Olá para você que me acompanha no projeto Você, assessor de comunicação e marketing 7 estrelas. Hoje o projeto recebe a Mayani, essa pessoa que tem uma ampla experiência em marketing político, trabalha com isso, já tem uma experiência em gestão pública, sendo secretária de Estado, né, Mayani? Já foi secretária de Cultura aqui, enfim. Então, a gente vai falar sobre os 5 maiores erros do marketing político. E aí, Mayani? Olá, Núbia, né? Então, a gente conversou um pouco, né, sobre o que seriam esses 5 erros, né, do marketing político. E como a Núbia já disse, a gente vai dar uma conversada aqui com vocês para tentar explanar um pouco do que vem acontecendo, que pode acontecer no decorrer, né, da sua carreira e da sua prática no marketing político. Pessoal, o que eu acho que o primeiro erro é não ter uma marca política definida. Esse é um grande erro. Acho que o grande erro é não ter. Deixa eu só parar de gravar. Não ter uma marca política definida é um dos grandes erros, né, Mayani? Por que você enxerga que não ter essa marca política? O que seria essa marca política para você? Então, a marca política, eu vejo que é uma definição de estratégia também, né, do político, da pessoa que quer ser política, né, para definir algumas áreas de atuação. Qual área que eu atuo? Eu sou da área da educação, por exemplo. Então, eu tenho que atuar fortemente nessa área, até porque vamos supor que eu venho dessa carreira, né, então eu tenho que defender e tenho que lutar e tenho que trabalhar pensando nessas ações voltadas para esse público. Então é importante que o candidato ou que a pessoa que já está no mundo político tenha uma área definida ou algumas áreas definidas. Ela não precisa ficar presa também a uma única área, mas tem que ser áreas que tenham a ver com a atuação prévia anteriormente, profissional, ou com a atuação que ela queira fazer, de espaços que ela pretende entrar, né? Por exemplo, espaços que ela queira entrar, eu trabalho com saúde, mas eu quero trabalhar também com violência doméstica, que é uma questão também de saúde. Então, assim, ela vai definindo, né, ao longo da carreira e ao longo dos meses anteriores à campanha política ou posteriores já no mandato, para definir as áreas de atuação. Então é importante que um candidato ou que um político tenha a área de atuação para que ele trabalhe melhor, né, no que ele vai fazer e defenda melhor a atuação partidária ou parlamentar dentro daquilo que ele se propôs. Então, um grande erro de todo político ou de todo candidato a um cargo público político Então, um grande erro de todo político ou todo candidato é não ter uma área de atuação definida. Porque sem a área de atuação definida, ele não sabe o público que está envolvido nessa área de atuação dele e ele não tem como ter uma proximidade com esse público. Sem proximidade com o público, ele acaba fazendo o quê, gente? Cometendo o segundo grande erro. Qual é o segundo grande erro, gente? Não dar feedback para a comunidade, né, Mayani? E aquele político que aparece de quanto tempo? De 4 em 4 anos na época da eleição, né? Igual aquele vídeo do Adnet, que ele chega lá, não sei se vocês já devem ter visto aí nas redes sociais da vida, né? Do Porta dos Fundos, que ele é o clássico político que vai lá só na época da eleição, né? E aí tem nojo, tem medo das pessoas, não conversa com as pessoas, não escuta as pessoas, né? E afinal de contas, ser político é representar uma parcela da sociedade. E você representa a sociedade, representa a comunidade. Você precisa ouvir essa comunidade. Então, lembrar que faz parte dela, né? Nós todos somos o povo. O povo, gente. O povo, a comunidade, somos nós.
Então é muito estranho ouvir de um político que ele não fala com a comunidade, uma vez que esse político ele tem o WhatsApp, uma vez que esse político ele tem Facebook, uma vez que esse político tem várias redes sociais para fazer campanha, mas ele não conversa, ele não ouve a comunidade. O que é conversar? Todas as vezes que alguém conversa com outra pessoa é uma negociação, é um diálogo. Esse espaço de negociação vão aparecer problemas. Então, por que o político às vezes evita a comunidade durante os 4 anos e se aproxima só no momento de eleição? Porque ele fala, já tem muitos projetos políticos, eu estou trabalhando de forma muito séria, eu não posso ouvir mais problemas, eu não posso trazer mais problemas. E muitas vezes esses problemas que ele vai ouvir tem a ver com os projetos que ele já está desenvolvendo. Exatamente. E para ele não vai custar muito ajustar esses projetos para poder aproximar dessa população e realmente dar um feedback, gente. Não existe um político que não dê retorno para a sua comunidade. Num vídeo que eu gravei aqui, eu falei sobre o caso do Barack Obama. O que o Barack Obama fez? Gente, ele fez uma live ao vivo no Twitter. Tá? Você não precisa estar com a comunidade presencialmente, você faz uma live uma vez por mês, não precisa ser uma vez por semana, tá? E aí você já tá criando uma comunidade, dando retorno para a comunidade ouvindo, porque na live as pessoas participam e mandam um monte de problema e crítica sim. Com certeza, inclusive tem um projeto bem interessante que a Assembleia Legislativa vem desenvolvendo de agosto para cá, que chama Diz Aí Deputado. Eles fazem semanalmente, colocam lá 3 deputados que vão responder perguntas da população. E aí a equipe da Assembleia entra em contato com as equipes dos parlamentares, passam as 3 perguntas mais interessantes, o deputado escolhe qual pergunta quer responder e a gente manda de volta o vídeo para a equipe que posta nas redes da Assembleia. Então tem sido bacana isso, né? Tem tido um retorno legal e as pessoas têm participado. A gente percebe que a população também tem esse interesse de estar participando da vida pública. Então a gente precisa ter o quê? Liberar os espaços, os canais para que isso aconteça. Eu acho que você cita aqui a Assembleia Legislativa de Goiás, que é sim um grande case, é um case muito positivo. Eu sempre reposto as coisas da Assembleia Legislativa no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Por quê? Porque realmente é um case de sucesso. A Assembleia Legislativa Alego Goiás é um case de sucesso, porque busca entender o que a comunidade espera e, de fato, fazer um atendimento, né? Resolver o problema e ter uma questão que é legal no Brasil. Eu não sei se o pessoal está acompanhando, sabe, gente? Mas tem uma legislação no Brasil, lei de transparência, tá, gente? Essa lei é lei. É lei que o político tem que ter uma agenda pública, transparente. Isso é lei. É lei que o compromisso do político tem que ser público, com transparência total. Então, isso que a Assembleia Legislativa está fazendo nada mais é do que cumprir uma legislação federal que manda que todo órgão público tenha transparência. O problema é que essa legislação, infelizmente, apesar de ter uma redação excelente, se você não leu essa redação, vou deixar o link aqui embaixo, porque é o link dessa lei. É uma lei muito importante para quem trabalha com marketing político, até para você dialogar com seu assessorado, explicar para ele os motivos pelos quais você toma determinado tipo de decisão. Isso, né? Acho que esse é o segundo grande erro. E o terceiro, Maiane? Terceiro grande erro. Então, o terceiro, né, que a gente conversou, né, que é não expor a agenda pública, né, semanal de compromissos. A gente vê, assim, são raros, né, os políticos que tornam públicas suas agendas. Geralmente elas são públicas em parte ou não, depende, né, da estratégia de cada um. Por exemplo, do governador, eu ainda não vi onde tem uma agenda pública do governador. Não tem. Por exemplo, Goiás não tem. Nós recebemos uma agenda do governador no nosso e-mail. Isso, dia a dia. Exatamente, mas eu não sei onde eu vou procurar uma agenda do governador. Semanal. Com Exatamente. tudo que ele está fazendo ou com as ideias de inaugurações, compromissos. né, com propostas de compromissos e tal.
Na Assembleia também existe uma agenda diária, né, no site da Assembleia, mas que é uma agenda da casa e não quer dizer que seja a agenda dos parlamentares, né? Tem diferenças. Tem agendas da casa, que são agendas dos parlamentares, e agendas que não são. E aí a gente entra em alguns embates, né? Depende do assessorado, se ele quer divulgar. Em época de campanha é mais fácil. Época de campanha, né? todo mundo quer divulgar a agenda de campanha. Tá, né? lá a agenda de todo mundo no Instagram, e aí, no Twitter, você tem lá no seu deadline de mandar para todo mundo dos seus contatos até as 4 horas da tarde a agenda do outro dia. Então, assim, quem cuida da agenda também já está antenado em te mandar essas agendas, o que vai ser divulgado, o que não vai ser divulgado. Então, assim, acho que é um grande problema, né? Um grande erro não divulgar. E é um grande embate das assessorias com os assessorados para saber o que divulgar, o que não divulgar e botar na cabeça deles que é importante a divulgação pública da agenda. É complicado, mas a gente vai trabalhando para conseguir. E muita gente, né? Eu entendo os políticos de um lado. Muitos políticos têm medo. Então ele fala assim: Núbia, eu não vou expor minha agenda porque eu tenho muito medo. Eu tenho inimigos políticos, eu tenho pessoas que realmente podem atentar contra a minha vida, me sequestrar minha família e fazer algum mal pra mim. Beleza, tudo certo, gente. O que acontece? Você precisa falar para ele que a divulgação da agenda semanal, ela não precisa explicitar dia e horário e local dos eventos, mas ela precisa ter ali os 5 principais compromissos da semana. Você pode fazer uma arte com a identidade visual desse político e disponibilizar nas redes, mandar para as comunidades, para ouvir das pessoas o feedback sobre essa agenda. Será que o compromisso público que eu estou tendo semanalmente reflete aquela proposta que eu fiz durante as eleições, que o meu assessorado fez durante as eleições? Exatamente. Gente, o processo eleitoral, ele é cada vez mais longo. Então as pessoas antes se preparavam com um ano, 6 meses, um ano. Hoje com 2 anos. Então, com 2 anos antes de cada época de campanha, eu tenho um grande movimento já de campanha de marketing eleitoral acontecendo. Beleza. Mas, no nosso entendimento, como assessora de comunicação e com uma proposta, né, 7 estrelas para vocês, o entendimento é expor a agenda semanal, os compromissos semanais, desde que a pessoa assume o cargo até o fim do mandato. Porque existe um compromisso público dessa pessoa. Ela foi eleita e ela é funcionária do povo, ela é nossa funcionária. Então, assim, a partir do momento que você entende que o teu compromisso não é angariar votos, mas é um compromisso com a comunidade, você muda um pouco a sua perspectiva. Tá? Você começa a pensar que você, de fato, precisa voltar a olhar para essa comunidade e ter uma vida pública transparente. Tá? A vida pública transparente, você é uma pessoa pública e você precisa ter uma vida pública transparente 24 horas. As pessoas precisam entender o que você faz, né? Acho que uma pessoa que fez isso muito bem, não tanto por ela, mas porque ela tinha uma assessoria de uma casa legislativa que acabou acolhendo ela muito bem, foi o Tiririca. O Tiririca foi muito acolhido pela assessoria de comunicação, que é uma das melhores e maiores assessorias do país, que é a assessoria da Câmara dos Deputados Federal de Brasília. Então, ele acabou sendo um ícone, porque ele sempre estava presente e ele não tinha problema em dar entrevista, em falar da vida pública dele, porque ele sempre estava, de fato, trabalhando, né? Com certeza. E isso é muito importante. E isso facilita também, né, para que as pessoas, né, os eleitores, né, que elegeram esse candidato tenham acesso ao que ele está fazendo. Se eles quiserem acompanhar, ir, né, às vezes não tem como ir presencialmente, mas uma boa estratégia também de se organizar nessa divulgação semanal da agenda é que você pode propor lives, né, daquilo que está sendo feito, pelo menos trechos, né? Porque às vezes os eventos são muito grandes, muito longos, cansativos, mas alguns trechos de alguns eventos, né? Então, para as pessoas acompanharem de onde elas estiverem. Isso que a Marine falou é uma grande sacada, né? Anota aí no seu papel, se você é assessor de comunicação, de marketing,
político especialmente, você precisa anotar em seu papel, fazer live dos eventos quando eles acontecem, porque é uma forma de expor o compromisso semanal no momento que ele está acontecendo. Então você não precisa expor antes, né? Mas você acaba criando ali uma agenda com as pessoas que acompanham, de que todo dia, de manhã, de tarde, vai ter ao vivo de onde esse político está, com o que ele está falando, com as propostas que ele tem. E aí vai ter feedback da população, porque sempre tem, falando se está gostando ou não está gostando. Isso mesmo. Gente, então vamos lá para o quarto grande erro de quem trabalha com assessoria política, que é o seguinte: não criar eventos próprios para ouvir a comunidade e estar junto com o público. Audiências públicas, fórum, como que isso aí pode atrapalhar um candidato a uma pessoa pública, Mariane? Eu acho que ele atrapalha no seguinte fato, né? Se você não está disposto a ouvir, você não tem como levar os problemas e trabalhar de forma mais concreta e mais próxima de quem te elegeu e da comunidade pela qual você trabalha. Porque apesar de você ter sido eleito por uma parcela da comunidade, você trabalha pelo estado todo. Então você precisa estar disposto a ouvir, independente do assunto, do que for tratado. Então assim, você tem que estar dando a cara a tapa, né? Você tem que estar ali disposto a participar, inclusive com temas polêmicos que a sociedade vai trazer para você, né, através das audiências públicas, através de reuniões, através de próprias lives que você fizer na sua página, no seu Instagram, que as pessoas vão te dar alguns nortes de temas em alguns posts que você fizer, né? Tem post que vai dar mais comentário, post que vai dar menos comentário. Então, dependendo da temática, vai gerar um engajamento maior e vai fazer com que você olhe diferente para determinado assunto e falar, isso aqui vale um encontro presencial para ser discutido. E é importante que o candidato ou o próprio político esteja ali disposto a ir nas comunidades, ouvir de fato e conhecer realmente a realidade das pessoas. Isso é um papel também do político, né? É uma aproximação dessa comunidade, uma aproximação real da comunidade. Porque, assim, muitas vezes essa aproximação acontece na eleição, que é aquele momento, principalmente dos últimos 4 meses do período eleitoral, que, na verdade, esse candidato, ele está indo lá na comunidade para angariar votos. Então, ele não está tendo tempo de fazer uma análise sistemática, de fato entender que aquela comunidade precisa de uma creche ou precisa de uma obra de saneamento básico, né, gente? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, ainda é campeão mundial de falta de saneamento básico. Então, assim, essa proximidade do político do local dá para ele uma visão sobre infraestrutura, dá para ele uma visão da situação de qualidade de vida que aquela comunidade vive. Mudamos de celular, porque o meu celular acabou a bateria, então mudamos de celular, mas não vamos deixar você sem o quinto maior erro. Mas qual o quinto maior erro do assessor de comunicação, de marketing político? Qual é esse quinto maior erro? Acho que o quinto maior erro, né, que a gente pode traçar, Núbia, é essa questão da infidelidade partidária no político. Adorei esse nome. Eu ia usar assim, identidade partidária, porque identidade, a gente já discutiu que é um conceito de comunicação organizacional que na verdade reverbera o comportamento das organizações e dos políticos nesse caso. Mas o nome infidelidade partidária tem tudo a ver com a percepção que os públicos têm de uma pessoa, de um partido que vive mudando, né? É partido que muda de nome, é pessoa que muda de partido, é pessoa que é expulsa de partido. Infelizmente agora, com alguns escândalos, a gente teve partidos retirando pessoas, né? São pessoas que são retiradas dos partidos e daí não tem muito o que fazer com essa pessoa, né? Ela tem que mudar de partido e tal. O que fazer? Mas por que é importante permanecer num partido? Bom, eu vejo que se você permanece num partido, não vou dizer que vai ter que permanecer nele a vida inteira, né? Como o partido ele é composto de pessoas, como vou falar, você pode mudar, né, de tempos em tempos de opinião, de acordo com algumas decisões, algumas coisas que o partido faz, algumas normas que são colocadas.
Mas é importante que você tenha fidelidade partidária, porque senão você vai ficar sendo aquele político que é igual macaco, pula de galho em galho, né? Valores ideais, né, mãe? Exatamente. Eu acho que é muito mais fácil alguém se aliar com alguém que tem valores ideais claros do que de repente ficar com uma pessoa ou ter proximidade com uma pessoa que ela tem um determinado valor hoje, amanhã ela tem outro valor, amanhã ela tem outra ideia e assim ela vai mudando muito e ela dá para as pessoas uma sensação de instabilidade. Exatamente. Se ela tem essa instabilidade partidária, como é que ela pode cumprir com os compromissos que ela prometeu ou que ela muitas vezes vincula à sua própria imagem? Não, com certeza. E, por exemplo, essa questão de não ter, né, os ideais, os valores bem definidos atrapalha, porque você fica, a gente pode usar assim um termo às vezes chulo, mas você vira prostituto político. Uhum. Ah, você vai para quem te paga vai para quem me dá mais retorno financeiro ou retorno de interesses, né? Então, assim, é importante essa fidelidade partidária justamente para você se criar enquanto marca política, enquanto pessoa que desenvolve um trabalho político voltado para determinadas áreas, determinados ideais, e para que você tenha maturidade política, para que você tenha... você vai para quem te paga vai para quem me dá mais retorno financeiro ou retorno de interesses, né? Então, assim, é importante essa fidelidade partidária justamente para você se criar enquanto marca política, enquanto pessoa que desenvolve um trabalho político voltado para determinadas áreas, determinados ideais, e para que você tenha maturidade política, para que você tenha respeito